iniciar a aula 2 da Jornada do Autocuidado. Eu acho que é a aula mais esperada por vocês, que é a aula em que nós vamos falar especificamente sobre saúde da mulher. A gente vai falar aqui sobre métodos contraceptivos, endometriose, síndrome dos ovários policístico, cólica, fluxo intenso, enfim, tudo que vocês mais me perguntam, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, preciso que vocês entendam a importância do ciclo menstrual, tá? E não especificamente da menstruação em si, mas de todo o ciclo, tá? Diferentemente do homem, a mulher, ela tem uma variação hormonal ao longo do ciclo, e é assim que tem que ser. O homem já não, o homem sempre tá ali com a mesma linearidade hormonal, ou seja, os hormônios dele estão sempre iguais. Já a mulher não. Dependendo de cada fase do ciclo, esses hormônios eles sofrem variações que são extremamente importantes para o funcionamento do organismo de uma forma geral, tá bom? Eu preciso que vocês compreendam que as mulheres que iniciam o uso da pílula contraceptiva muito jovens, então logo nos primeiros ciclos, no primeiro ano, no segundo ano, após a primeira menstruação, ela já inicia o uso da pílula anticoncepcional, é muito possível que ela não tenha conseguido, de fato, amadurecer o seu sistema reprodutivo. O que acontece? A gente sabe que no primeiro ano, após a primeira menstruação, é normal que em alguns meses a menstruação não venha, que não tenha uma regularidade. O que acontece é que, em geral, quando não ocorre essa regularidade, essa menina procura um profissional de saúde, descreve essa irregularidade menstrual e aí o de praxe é a indicação da pílula contraceptiva para regular a menstruação, tá? E aí que mora o primeiro grande vilão da saúde da mulher. Essa menina sequer teve a oportunidade de amadurecer o sistema reprodutivo dela, tá bom? Então, é muito importante vocês compreenderem isso, vocês levarem essa informação. Quem tem filha, né, que tá chegando nessa etapa da vida, não façam isso, não deixe isso acontecer, tá bom? Ok, então ali já é o primeiro problema. Muito possivelmente essa menina não conseguiu amadurecer o sistema reprodutor dela. E aí ela vai ver esse problema somente quando ela parar o uso da pílula, né? E aí, quando ela quiser engravidar, enfim, problemas de fertilidade e tudo mais vai estar, infelizmente, associada a esse primeiro grande erro, tá bom? O segundo grande problema é, nessa fase da vida, é normal, é comum que hajam cistos ovarianos, justamente porque o corpo dessa garota tá aprendendo a funcionar. O que são esses cistos ovarianos, tá? Quando a gente fala em microcistos ou que vem lá na ultrassom, é padrão policístico. Isso significa que Vamos do início. O ovário libera o óvulo, certo? A gente já nasce com os nossos óvulos. Na barriga da nossa mãe, quando a gente é um embriãozinho na barriga da nossa mãe, nossos óvulos já estão lá dentro da gente. E aí, ao longo da vida, uma parte desses óvulos amadurecem para de fato se tornarem óvulos, tá? E aí, no mês, cada ciclo, né? A cada ciclo, o corpo vai selecionar entre 3 a 5 folículos viáveis, ou seja, de 3 a 5 folículos que podem amadurecer para de fato virar um óvulo. E aí, o comum, o normal, é que um desses folículos amadureça e de fato ocorra a ovulação. E os demais folículos vão regredir, vão sumir, vão desaparecer, tá? E aí o que acontece? Como essa garota ainda não tem esse sistema maduro, é comum que o corpo selecione 10 folículos e nenhum vingue, nenhuma amadureça ao ponto de realmente se tornar um óvulo e ocorrer a ovulação. E aí quando ela faz essa ultrassom, vai aparecer esse padrão policístico no ovário dela. E aí, parabéns, você tem síndrome do ovário policístico. E não é assim que funciona. Nessa etapa da vida é comum, é normal que isso aconteça. A grande questão é, você já iniciou o uso da pílula contraceptiva no início da sua menstruação, quando o seu corpo ainda não tinha maturidade, você impediu que o seu corpo adquirisse essa maturidade e aí você vai carregar esse problema para sempre, porque o seu corpo ainda não aprendeu de fato a ovular, tá bom? É mais ou menos isso que acontece.
E aí você acaba ficando com esse problema, bem dizer, pro resto da sua vida, você tem que lidar com isso. Outro fator muito importante é que cistos, microcistos, policistos no ovário nem sempre indicam a síndrome dos ovários policísticos. A síndrome do ovário policístico é a junção de diversos sintomas. Em saúde, sempre que a gente fala em síndrome, é uma junção de sinais e sintomas, tá bom? Então, quando a gente fala uma síndrome gripal, o que é uma síndrome gripal? É quando você tá com febre, com coriza, com dor de garganta. Isso é uma síndrome gripal, são diversos sinais e sintomas, tá? Então, quando a gente fala em síndrome dos ovários policísticos, são diversos sintomas. Um deles pode ser o aparecimento desses microcistos ovarianos, mas nem sempre eles acontecem. Tem mulheres que têm a síndrome dos ovários policísticos e não têm cistos ovarianos, tá? Até porque tem até uma briga para que se mude o nome desse problema de saúde, porque ocorre uma confusão muito grande das pessoas acharem que é um problema no ovário, quando na verdade é um problema metabólico. Sempre quem tem que tratar da síndrome dos ovários policísticos de primeira linha é o endocrinologista, porque é um problema hormonal. E aí eu vou explicar a outra coisa aqui pra vocês. Quando a gente fala em hormônios, a pílula anticontraceptiva, existem dois tipos, na verdade existem mais tipos, tá? Mas os mais comuns são as pílulas que têm apenas um tipo de hormônio e as que têm os dois tipos de hormônio. Essas que têm dois tipos de hormônios, elas trazem mais problemas, tá? O que acontece? Ela inibe 100% do seu ciclo menstrual. E a gente tem uma coisa que a gente chama de eixo hipotálamo, hipófise, ovário, que é a comunicação entre duas glândulas do nosso cérebro e o nosso ovário, que é uma glândula também, tá? Então, quando você toma a pílula contraceptiva, você inibe essa comunicação, porque você tá tomando esse hormônio sintético, esse hormônio artificial. Como você tá ingerindo ele, o seu corpo entende que não precisa produzir ele, que tá tudo bem. E aí ele vai manter esses níveis regulares e baixos enquanto você fizer uso da pílula contraceptiva. Diversos problemas estão associados a isso, tá? Para quem tem a síndrome dos ovários policísticos e toma pílula anticoncepcional, geralmente é indicada a pílula que tem 2 hormônios, que comumente é aquela de 21 comprimidos, pausa 7. O que vai acontecer? De fato, você vai ter uma melhora dos sintomas. Quem tem síndrome dos ovários policísticos tende a ter muito pelo no rosto, como barba mesmo, muita acne, muita queda de cabelo. E aí, quando você realmente toma a pílula contraceptiva, esses sintomas desaparecem. Por quê? A mulher que tem a síndrome dos ovários policísticos, ela tem os hormônios masculinos, ela tem a testosterona muito alta, que é o que causa isso. Então, tem um acúmulo maior de gordura abdominal. Tem mulheres que têm síndrome do ovário policísticos, que não são obesas, não são gordas, mas tem aquele abdômen muito grande e tá relacionado a esse problema da testosterona, tá? E quando você toma esses hormônios sintéticos, de fato a testosterona ela vai cair a níveis normais, tá? E aí esses sintomas desaparecem. Só que lembra quando eu falei que a síndrome dos ovários policísticos não são apenas cistos nos ovários? É aí que mora o grande problema. Geralmente essa mulher tem resistência insulínica, ou seja, o corpo dela precisa produzir muito mais insulina para dar conta do açúcar no sangue. E aí quando você toma pílula, você não fica sabendo, porque isso não vai trazer tanto sintoma, isso traz apenas cansaço, fadiga, que acaba passando batido muitas vezes. Essa mulher diz, eu tô tão cansada, não sabe por quê. Pode ser este problema, tá? E a outra grande coisa que poucas pessoas falam é o caráter, a gente consegue compreender hoje que a síndrome dos ovários policísticos se trata também de uma doença inflamatória, gente. Então, o seu corpo está inflamado, a síndrome dos ovários policísticos vai piorar. O que é indicado para a mulher que tem síndrome dos ovários policísticos? Fazer uma dieta baixa em carboidrato, evitar o consumo de farinha branca refinada. Então, você vai comer um pão, opte sempre por produtos integrais, pães integrais, torrada integral, mas o ideal é que você consuma isso o menos possível por conta dessa resistência insulínica que pode acontecer, tá? Quando a gente fala em endometriose, a gente tem um caráter inflamatório dessa doença também,
tá? E a endometriose vai estar muito relacionada também à mudança nos hábitos de vida. É preciso que você tenha muito mais cuidado com a sua alimentação, é importantíssimo que você pratique atividade física. E novamente, é muito indicado o uso da pílula anticoncepcional para amenizar os sintomas da endometriose, que geralmente é cólica muito forte, dor na relação sexual, fluxo muito intenso, dificuldade de engravidar. Quando você faz o uso da pílula contraceptiva na endometriose, é dito que você não pode menstruar, porque o que é endometriose? Dentro do nosso útero, ele é revestido pelo endométrio, que é o tecido que todo mês a gente renova, que é o que realmente sai pela nossa menstruação. O que acontece na endometriose? Esse endométrio, ele sai do útero e começa a pegar por fora do útero. Às vezes ele começa a pegar até mesmo, pega trompas, ovários, intestino, bexiga em casos mais avançados, tá? Então, o que a medicina pensou? Bom, se esse endométrio tá saindo para fora do útero, ela não pode menstruar, porque aí esse endométrio se mantém. Quem toma anticoncepcional tem um endométrio muito fininho. Então eles falam, ó, você não pode menstruar, porque se você menstruar, esse endométrio vai crescer e aí a doença vai piorar. Só que o que a gente vê são mulheres que tomam a pílula anticoncepcional e continuam sofrendo com cólica, com dor na relação sexual e com fluxo intenso. Então não basta tomar a pílula contraceptiva, ela pode sim, nesse caso, proporcionar uma qualidade de vida melhor, mas existem outros métodos menos agressivos para o seu sistema metabólico do que a pílula contraceptiva, tá, gente? A pílula contraceptiva, ela vai afetar o nosso colesterol, ela vai afetar a nossa saúde cardíaca, ela vai afetar a nossa saúde neurológica e principalmente a nossa saúde mental, né? Tem vários estudos que já mostram que mulheres que tomam a pílula contraceptiva tendem a ter ansiedade e depressão, tá bom? Então é uma coisa que a gente precisa ficar atenta. Se você já tem um diagnóstico de ansiedade, já tem um diagnóstico de depressão, é legal que você repense, reveja o uso do seu método contraceptivo, tá bom? Então, gente, o que eu quero que vocês entendam é que não é normal cólica que te leva pro hospital, não é normal dor na relação sexual, não é normal trocar o absorvente de hora em hora porque tem um fluxo muito intenso, tá? Esses 3 sinais são sinais claros de que tem alguma coisa errada. E não necessariamente vai ser uma endometriose ou uma síndrome dos ovários policísticos. Às vezes é um desequilíbrio hormonal ali pequeno que tá te trazendo essas mudanças, tá bom? Então não basta você simplesmente tomar a pílula anticoncepcional sem saber exatamente o que tá acontecendo. Outra coisa muito comum são as mulheres que tomam a pílula anticoncepcional, decidem parar, optam por colocar, por exemplo, o DIU de cobre, que não tem hormônios, e aí ele sim pode trazer um aumento do fluxo, um aumento da cólica menstrual, principalmente nos primeiros 6 meses após a colocação, tá bom? Mas em geral, depois a mulher vai se adaptar e esse ciclo vai se regular, tá bom? O que o DIU faz? Ele causa uma inflamação ali no tecido do útero para que o espermatozoide não sobreviva ali e assim não ocorra a gravidez, tá bom? É importante dizer que ele mantém o ciclo menstrual, a mulher ovula normalmente, o mecanismo de ação dele é justamente agindo ali no pH da vagina, na capacidade do espermatozoide realmente conseguir sobreviver naquele ambiente, tá? Ele torna um ambiente realmente tóxico para o espermatozoide e por isso que ele é um contraceptivo, tá bom? E aí o que muitas vezes acontece, a mulher para a pílula, põe o DIU, e aí começa a sofrer com cólica muito forte, fluxo muito intenso, passa 6 meses e isso continua. E aí a culpa fica toda pro DIU, quando na verdade, de repente, essa mulher tinha ali um problema hormonal, alguma alteração hormonal que não foi tratada previamente, não foi percebida previamente, e a culpa fica toda pro DIU. Ou então mulheres que colocam o DIU Mirena, que tem um hormônio, só que ele tem só um hormônio, e começa a sofrer com acne, pele oleosa, retenção de líquido, e a culpa fica toda pro DIU, quando na verdade, muito possivelmente era um problema que já vinha previamente mascarado pelo uso da pílula contraceptiva, tá? Então é importante que vocês conheçam o ciclo de vocês. É importante dizer também que a mulher ela não engravida 30 dias no mês. Ela vai engravidar quando ela estiver no período fértil. Isso para as mulheres que não tomam hormônios, né? Para quem toma hormônio não tem período fértil, então por isso não engravida, tá bom? Para as mulheres que não tomam hormônio, tenho medo de colocar o DIU e engravidar. Conheça o seu ciclo, você vai saber o dia que você tá ovulando e aí você pode naqueles dias evitar o contato sexual, né?
pra realmente ele prevenir uma gravidez, tá? Bom, tem um destaque lá no meu Instagram, onde eu explico certinho sobre os hormônios. Se você quiser, corre lá, tá no meu perfil, nos destaques. Tem também um destaque sobre SOP, onde eu conto a minha história, onde eu conto como tá sendo o meu tratamento, como eu descobri, como tá sendo. Então, sempre eu vou adicionando coisas lá conforme eu tenho novidades. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou mandar lá no grupo do WhatsApp que a gente tá participando, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e vejo vocês na próxima.